ser a última pregação. Hoje vai ser uma conversa sobre Deus. Amém? Nós vamos ler um salmo, que é o Salmo 56. Tem uma palavra muito bonita aqui, nós vamos meditar nesse dia. Salmo 56. Graças a Deus. Nós vamos ler o que diz aqui a palavra do Senhor. Salmo 56. Ajuda aí o seu vizinho a encontrar. Pronto? Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram devorar-me e oprimem, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim. Ó, diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei as suas palavras. Em Deus eu pus a minha confiança. Não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondam-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu óleo. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a tua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. A igreja diga amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, venha nesta manhã falar conosco. Nós estamos aqui sempre sedentos, prontos para ouvir tua voz. Venha nos abençoar, Senhor, que nada venha nos distrair, que nada venha roubar nossa atenção de Ti, mas que na manhã deste dia, Senhor, possamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Fale conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode desocupar sua mão, aplaudir o Senhor bem forte nessa manhã. Você pode dar uma glória a Deus. Queridos, Salmo 56 é um salmo atribuído a Davi. E este belo salmo, esse belo poema de oração, esse belo cântico, vamos colocar assim, mostra um momento onde Davi apresenta as suas queixas a Deus. Ele fala para Deus daquilo que estava acontecendo naquele momento. O interessante é que algumas pessoas chegam a dizer: eu escolhi uma música que fala comigo, que falou comigo nesse ano, que falou comigo nesse mês, né? Que falou comigo naquele momento de problema. Só que você sabe que não somos nós que escolhemos as músicas. Na verdade é o contrário, as músicas que nos escolhem. Por exemplo, esse ano,
escolhi uma música, teve uma música que eu escolhi, falou muito comigo, que Deus usou ali através da letra dessa canção para falar comigo, que quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui o Senhor me sustentou, vou me lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida. E o salmista do Salmo 56, ele fala de um momento difícil, ele fala de um momento de luta tão travada, que ele começa o seu cântico de oração dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, ó Senhor. E ele começa a falar dos seus inimigos, ele começa a falar dos problemas. A palavra misericórdia, na verdade são duas palavras, você sentir a miséria, e a palavra córdia vem da palavra coração. E é por isso que ele fala: Senhor, sinta no teu coração aquilo que eu estou sentindo, a miséria que eu estou sentindo. E ele pede para que Deus sentisse as suas dores. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque os homens procuram me devorar. Ele começa a apresentar uma série de situações. Ele fala dos levantes que estavam acontecendo contra a vida dele. Ele começa a falar de tantos, ele vai usar a expressão de tantos que andam me espiando, observando a minha vida, procurando devorar-me. Tantos, ó Senhor, que estão ao meu redor desejando o meu mal. Quantos que estão ao meu redor olhando para mim e desejando ver a minha queda? São as expressões que ele vai usar no Salmo. Quantos, ó Deus, que têm distorcido as minhas palavras? Eu falo uma coisa, mas eles distorcem a minha palavra. Quantos, Senhor, têm sido injustos comigo? O Salmo 56 mostra um homem que estava passando por injustiça, que tinham pessoas que distorciam a palavra dele, que tinham pessoas que estavam se levantando contra ele, que tinham problemas que eram maiores do que a força dele. E é por isso que ele começa o salmo dizendo: Senhor, tenha misericórdia, sinta as minhas dores, aqueles que todos os dias pelejam contra mim, Senhor. Ele começa o salmo falando para Deus da situação em que ele estava vivendo. Queridos, quantos aqui nessa manhã, quantos estão aqui hoje que talvez tenham passado por a mesma situação ou algo parecido com as palavras do salmista do Salmo 56? Quantas pessoas que passaram o ano inteiro e durante esse ano você se sentiu oprimido pelos problemas, você se sentiu oprimido pelas lutas. E nós somos feitos de carne e osso. Ninguém aqui é feito de aço, ninguém aqui, queridos, é feito de ferro. Não, nós somos feitos de carne e osso. E quantas vezes nós levantamos pela manhã e parece que nós carregamos uma tonelada na nossa cabeça, nos sentimos oprimidos, nos sentimos como uma força maligna que vem para nos colocar para baixo, nos fazendo sentir os piores, nos fazendo sentir largados e abandonados por Deus. Mas nesta manhã eu venho aqui para dizer para você que Deus está contigo. Ele vai pelejar suas pelejas e Ele vai te dar a vitória que você precisa, em o nome de Jesus. Você pode levantar sua mão para o céu, dar um glória a Deus e aplaudir e exaltar o Senhor em forte, aleluia. Ele começa a falar justamente isso, dessa opressão que ele sentia. Era uma pressão que vinha de todos os lados. Ele se sentia sozinho. Ele se sentia sozinho nesse momento. Quem entendeu, diga amém. É doído, irmãos, você passar por lutas. Complicado você passar por lutas, por dificuldades, em que você se sente sozinho. Olhe para mim aqui. É difícil você passar por situações na sua vida em que você não vê pessoas ao teu lado te apoiando, pessoas ao teu lado dizendo palavras de ânimo para você. Vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. É difícil, porque a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes que é melhor sendo dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É difícil você não ter ninguém ao teu lado para te levantar, só Deus.
E o Senhor está contigo para te levantar nesta manhã. Quem quer assim, diga amém. E ele vai dizer o seguinte, versículo de número 3. Pega a sua Bíblia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Vamos repetir o versículo 3? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia que eu temer que alguma coisa tirar minha paz, no dia que eu me preocupar, Senhor, ao extremo, eu vou começar a confiar mais em ti. Ele estava falando já de algo que iria acontecer. Essa palavra, ela, muito provável que você até esqueça da minha mensagem de hoje. Muito provável que daqui uma semana você não se recorde do que o pastor pregou no dia 29 de dezembro. Pode ser que até eu esqueça, provável que eu esqueça. Porém, queridos, durante todo o ano que vai se iniciar, que você possa ter essa convicção, que nos momentos de medo, que nos momentos de um diagnóstico contrário, que nos momentos em que a tua mão não alcançar aquilo que você precisa, que nos momentos de uma opressão maligna, de momentos de guerra lá no seu trabalho, momentos de luta na tua família, momentos de luta no meio dos teus, no meio daqueles que você ama, que você possa lembrar desse versículo 3, que você possa confiar em Deus. Tem momentos da nossa vida, queridos, que nós não conseguimos profetizar, tem momentos da nossa vida que nós não conseguimos nem chorar, tem momentos da nossa vida que nós não conseguimos louvar, tem momentos da nossa vida que nós não conseguimos dobrar os joelhos para clamar ao Senhor, tem momentos da nossa vida que nós não temos força para ficar de pé e continuar profetizando milagres. Só que nesses momentos, ainda que sejam dias difíceis, ainda que sejam dias duros, que você possa confiar em Deus, que você possa lembrar das promessas, que você possa lembrar da palavra, que você possa lembrar daquilo que Deus tem dito, que você possa lembrar que até aqui o Senhor tem te sustentado, e com certeza você viverá viradas na tua vida, viverá milagres na tua vida. Eu profetizo que nesse ano de 2014, nos momentos que a tua luta for grande, nos momentos que a tua luta for travada, nos momentos que te faltarem apoio, eu profetizo que a unção de Deus virá sobre ti, e você vai confiar em Deus, e vai viver grandes coisas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, aleluia! Mais aplausos para Deus. Ele mostra um momento de medo. Ele mostra um momento de medo. Ele mostra que nesse momento de medo nós temos que confiar em Deus. Quem entendeu, diga amém. Esse ano aqui, irmãos, teve vários momentos que eu senti medo. Nesse ano teve vários momentos que eu senti medo. E não foram apenas momentos em que eu passei por problemas, porque esse ano eu passei também por problemas. Mas eu tive medo em momentos em que acabou o culto e eu desci aqui, e vieram pessoas falar comigo, e vieram mães falar comigo, e vieram esposas falar comigo, e vieram pais falar comigo, e vieram maridos falar comigo, em que eu ouvi a pessoa me passando uma situação para que eu pudesse orar, e eu senti medo, em que eu olhei para aquela pessoa, e ainda que eu não demonstrei, eu pensei no meu coração: meu Deus, que luta, Senhor. Teve momentos na minha vida, nesse ano, que eu atendi pessoas com lutas tão mais complicadas do que a minha, em que eu senti medo. Falei: Senhor, eu não tenho problemas. E foram momentos que eu segurei na mão dessa pessoa, e a única palavra que eu tive para dizer para essa pessoa foi: confie em Deus, porque nós não servimos um Deus pequeno, nós servimos um Deus grande e poderoso. E eu glorifico a Deus, irmão, porque esse ano eu passei por muitas lutas, eu passei por momentos de medo, pelos meus problemas de outros, mas eu pude ouvir vários testemunhos de vitória, de Deus abrindo porta, de Deus curando, de Deus restaurando, de Deus mudando,
de Deus alcançando, de Deus libertando. Teve vários momentos que pessoas ficaram de pé na minha frente e disseram: não vai dar certo. E nesses momentos Deus falou comigo do outro lado: confia, porque eu garanto a tua vitória. Amém? Confia no Senhor, querida. Confia, querido, no Senhor teu Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus. Versículo de número 8. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Interessante que o salmista ali usa uma expressão aqui. Ele começa a dizer o seguinte: Senhor, recolha as minhas lágrimas no seu copo, no seu odre, e escreva as minhas lutas no teu livro. Ele está usando aqui uma metáfora, dizendo que Deus, Ele coloca num copo as nossas lágrimas e Ele escreve as nossas vidas em um livro. Quando a gente fala que Deus pega as nossas lágrimas, estamos dizendo que aquilo que nós choramos para o Senhor, aquilo que nós apresentamos para Deus, Ele tem visto e recolhido. O Senhor tem contemplado as tuas lágrimas. Posso ouvir um amém por isso? O Senhor tem contemplado o nosso choro. É bom saber disso, irmãos, porque às vezes nós choramos na nossa cama, às vezes nós choramos sozinhos, às vezes no carro, ouvindo uma canção, choramos. Às vezes ouvimos testemunhos de alguém e choramos. Às vezes assistimos uma cena tão dura e nós choramos. É bom saber que Deus tem visto as nossas lágrimas. É bom saber que no ano desse ano aqui, 2013, cada lágrima que eu derramei, o meu Deus recolheu. E existe um salmo que diz que eu posso chorar uma noite inteira, mas quando vier o amanhecer, eu estarei me alegrando na presença do Senhor. A impressão que eu tenho é que Deus, Ele começa a recolher as nossas lágrimas, e para cada lágrima que nós derramamos, para cada dia de lágrima, para cada dia de sofrimento que nós passamos, Deus é poderoso. Ele é poderoso para transformar essas lágrimas em alegria, esses dias de dores em dias de glória, em dias de honra. Eu profetizo que cada lágrima que você derramou em 2013, eu profetizo que todas elas serão convertidas, serão transformadas em lágrimas de alegria nesse ano de 2014, em nome de Jesus. Se a vida tem te dado motivos para chorar, não se preocupe, Deus é poderoso para transformar essas lágrimas em alegria, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e exalte ao nome do Senhor. Aleluia! Ele pega as nossas lágrimas e as nossas lutas e as nossas queixas, Ele tem escrito num livro. Deus, Ele tem contemplado a nossa vida. Deus, Ele tem contemplado a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Ele tem visto a nossa condição. Às vezes somos julgados, irmãos, pelas pessoas injustamente, porque ninguém conhece a nossa vida. Por isso que eu não tenho o costume de julgar ninguém. Por isso que eu não tenho o costume de ver uma pessoa caída e apontar e julgar. Eu não tenho esse costume, porque eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Na verdade, só Deus conhece a nossa vida. Deus, Ele tem registrado cada um dos nossos dias. Nada passou desapercebido aos olhos de Deus. Nesses anos, nesses dias desse ano, tudo foi registrado aos olhos do Senhor. Cada lágrima que nós derramamos, cada dia que sem força louvamos a Deus. Quantas vezes esse ano de 2013 já está encerrando, e glória a Deus que já está encerrando esse ano. Quem concorda comigo, diga amém. Esse ano aqui foi, meu Deus, uma bênção, né? Glória a
Deus que nós já estamos encenando esse ano. Glória a Deus. E Deus sabe quantas vezes nesse ano eu ministrei, quantas vezes eu subi nesse altar para louvar, quantas vezes eu subi nesse altar para pregar, e ninguém nem imagina, ninguém imaginou como eu estava. Às vezes pregando, e ao mesmo tempo que eu estava pregando, na minha mente o adversário soprando e dizendo: mas e na tua vida? Como é que está a tua vida? Me recordo perfeitamente no dia da Santa Ceia do mês de agosto, que na noite eu tinha tido uma convulsão e minha boca estava toda machucada. Eu estava aqui em cima pregando, falando de Deus, falando de fé, falando de milagre, falando de provisão, falando de coisas maravilhosas, e minha boca toda machucada. Eu aqui pregando, o adversário dizendo: mas você vai morrer, você vai morrer, você não vai conseguir, você não vai viver as promessas de Deus na tua vida. E cada vez que ele soprava de um lado, eu pregava aqui e ministrava: Deus está comigo, e eu sei que a minha vitória é grande, amém? Esse ano pode ter sido difícil, mas eu profetizo que em 2014 viveremos coisas grandiosas da parte do Senhor. Se prepare, porque será o ano da honra de Deus na tua vida, amém? Você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa manhã bem forte. Aleluia. Olha a convicção que ele fala no versículo 9. Quando eu a ti clamar, no momento que eu começar a orar, Senhor, por esta causa, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, vamos pensar aqui. Isso aqui é uma conversa. Se ele falou isso no versículo 9, que no momento que eu comecei a orar, os meus inimigos vão retroceder, vão voltar para trás, porque eu sei que o Senhor está comigo, por que ele falou isso agora? E no começo do salmo ele está ali dizendo: Senhor, olha os meus inimigos, a opressão dos meus inimigos. A impressão que eu tenho é que ele sabia o que fazer. Ele sabia qual posicionamento ele deveria ter, mas ele não conseguia fazer. Quem entendeu, diga amém. Eu sei que eu tenho que orar, mas eu não consigo orar. Olha para mim aqui. Eu sei que eu tenho que clamar, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho que fazer isso, pastor. Eu sei. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu sei que eu estou sendo falho, eu sei que eu preciso me posicionar, eu sei que eu sei, mas por que não faz? Sabe por que não faz? Porque não tem força para fazer. O salmista, ele sabia que ele tinha que orar, ele tinha que clamar a Deus para que os inimigos voltassem para trás. Ele sabia disso, mas ele não conseguia fazer isso. Eu glorifico a Deus, irmão, porque quando nós não temos força, quando nós não conseguimos orar, quando nós não conseguimos clamar, quando você não conseguiu orar nesse ano, saiba que o Espírito Santo de Deus, ele intercedeu por você, e é por isso que você está aqui hoje. Talvez você está aqui hoje se arrastando, talvez você está aqui hoje só pela misericórdia de Deus, mas você está, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós perante o nosso Deus, amém? Você pode glorificar e aplaudir o Senhor nessa manhã. Cadê o glória a Deus bem alto? Aleluia. Que ele se apega, versículo 10: eu louvarei a tua palavra. Olha o que ele diz no 10: em Deus louvarei a tua palavra, no Senhor louvarei a tua palavra. Ele falou assim: Senhor, 2 vezes, eu vou louvar pela tua palavra, Senhor, vou me apegar na tua palavra, Senhor, eu vou crer na tua palavra, Senhor. É isso que ele está dizendo. Quem entendeu, diga amém. Olha aqui, irmãos, olha aqui, se apegue na palavra de Deus. Se eu fosse me apegar, irmãos, na palavra do homem, se eu fosse me apegar no reconhecimento do homem, se eu fosse me apegar nos aplausos dos homens, se eu fosse me apegar naqueles que bateram nos meus ombros esse ano e disseram: ah, pastor, nós estamos juntos, se eu fosse me apegar nesses, não estaria aqui hoje, não teria conseguido continuar, queridos. Mas eu me apego, é aqui, ó, é na palavra de Deus.
Olha para o teu irmão do lado, olha para ele e diga assim: se apegue na palavra de Deus. Amém? Olha aqui, quando você se apega à palavra de Deus, você está se apegando na promessa do Senhor. Quando você se apega à palavra de Deus, você está se apegando àquilo não que o homem te disse, mas aquilo que Deus disse para você. E se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se a palavra de Deus foi liberada, quem pode fazer voltar a palavra do Senhor? Ninguém pode fazer voltar a palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Cadê o glória a Deus? 11, versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Ele vai repetir: não temerei o que me possa fazer o homem. Em ti, no Senhor, eu tenho colocado a minha confiança. Eu tenho confiado em Deus. Você tem confiado no Senhor? Amém. Quem é que tem confiado em Deus? Diga amém. Amém. Confia mesmo, queridos. Confia mesmo. Nessa luta, confia no Senhor. Eu tenho confiado no Senhor. Eu não vou temer aquilo que os homens podem fazer. Não temerei, em outras palavras, que a vida pode me fazer. Não temerei. Eu já passei por algumas experiências que hoje eu estou até risada contando. Hoje eu não tenho nenhum problema de contar. Mas eu já passei por situações que só Deus sabe. De levantes do adversário, de pessoas que já vieram armadas para me matar na porta da igreja. De lutas, todas as espécies que você possa imaginar. Na minha saúde, então, tantas palavras eu já ouvi de médicos. Tantas lutas. Mas eu tenho aprendido isso aqui, ó. Tenho aprendido a pôr minha confiança em Deus. Você quer uma palavra maravilhosa para esse ano de 2014? Para você chegar no final do ano e falar: olha, esse ano foi uma bênção. Põe a tua confiança em Deus. Ponto final. Não coloque no homem, não espere no homem. Coloque em Deus e somente em Deus. Ah, mas teve alguém que falou que vai conseguir para mim tal coisa. Olha, espere em Deus. Deus pode até usar essa pessoa. Ah, mas alguém ficou de arrumar um emprego para mim. Alguém ficou de arrumar uma situação lá na faculdade. Alguém ficou de arrumar para mim uma condição. Alguém falou que se receber um dinheiro vai me dar. Alguém me prometeu tal coisa. Alguém falou isso. Esqueça, põe em Deus. Espere no Senhor, não crie expectativas em cima de pessoas, porque as pessoas, elas são falhas, mas crie expectativas em Deus, porque Deus não falha, Ele é fiel e justo para cumprir as suas maravilhosas palavras na nossa vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Daí eu vou encerrar agora, versículo 13. Pois tu livraste a minha alma da morte. Olha o que ele fala no 13. E também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Eu já fechei minha Bíblia. O que eu acho maravilhoso, esse último versículo, que ele fala assim: o Senhor livrou os meus pés de tropeçar. Sabe o que significa isso? Esse tropeçar é na vida. Isso é na vida. Quem entendeu de mim? Você sabia que tem coisas na nossa vida que são verdadeiros tropeços? O que é tropeço? Tropeçar é aquilo que quase te faz cair, mas às vezes você até cai quando você tropeça. Quem entendeu de amém? Amém? Às vezes você só tropeça. Domingo eu estava aqui, nós pregando à noite, eu tropecei nessa caixa. Essa caixa aqui, ela é nova aqui em cima. Estou enxergando? Ela é nova aqui em cima, eu não estou acostumado com ela, nem ela comigo, a gente não se apresentou ainda, né? E domingo passado eu quase caí nela, tropecei aqui, tentei disfarçar, mas todo mundo viu, né? Domingo à noite. Isso porque eu já tinha tomado um remédio, eu estava todo dia com meus remédios, tranquilo. Então tropeçar é isso, às vezes você tropeça e você não cai. Aí você dá aquela parada, né? Só que às vezes você tropeça e cai. Se tem uma coisa ruim, irmãos, é cair.
por experiência própria. Esse ano eu tropecei algumas vezes. Tropeçar, mas é terrível. Tropeçar, você perde tempo. Tropeçar, irmãos, você cai, às vezes vem as pessoas por detrás de você e pisam em você. Tropeçar, você se machuca. E como a gente se machuca? Eu tenho uma cicatriz aqui acima do meu queixo, de um desmaio que eu tive. Um dos desmaios. Sou especialista nisso. Um dos desmaios. Eu caí, tomei, se não me engano, foram 6 pontos. 3 por fora e 3 por dentro. Eu tenho uma cicatriz até hoje. Uma cicatriz que eu não gostei dela, mas é bom, porque quando eu me olho no espelho, não tem como eu não lembrar. E é bom a gente lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, tropeçar, você se machuca. E como você se machuca? Tropeçar faz você perder tempo. Tropeçar faz você cair. As pessoas que estão vindo atrás, elas pisam em você. E o salmista falou: Senhor, o Senhor tem livrado os meus pés de tropeçar. Deus, Ele tem feito coisas na nossa vida que nós não percebemos. Porque se você não tropeçou, você nem percebeu. Você passou. E você nem percebeu que você passou. E glória a Deus, porque nós estamos encerrando mais um ano na presença do Senhor. Esse ano nós passamos, irmãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus mesmo. Pastor, mas esse ano eu tropecei aqui, tropecei ali, mas você chegou até aqui, irmãos. E ele falou: Senhor, o Senhor tem livrado os meus pés de tropeçar. Eu tenho comigo que Deus tem livrado cada dia. Ele tem me livrado, tem livrado você de tropeços. Tem coisas que nós oramos, tem bênçãos que nós pedimos para Deus, que Deus não tem nos dado, porque serão tropeços para a nossa vida. Tem pessoas que Deus afasta do nosso convívio, porque são pessoas que vieram para te fazer tropeçar. Teve coisa na nossa vida que Deus fechou, portas que Deus fechou, porque eram situações que iriam te levar para o chão, e você ia se machucar, ia machucar feio, e Deus te livrou. E glória a Deus por isso. Então o Deus que nós servimos, Ele é um Deus onisciente, Ele já sabe o dia de amanhã. E é por isso que Ele tem livrado os nossos pés da queda, os nossos pés de tropeçarem nas pedras que o adversário tem colocado no nosso caminho. Esse ano o adversário vai tentar te parar, mas ele não vai conseguir, porque Deus vai na nossa frente, abrindo os caminhos, tirando os tropeços e nos dando vitória, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, aleluia. Amém, queridos? Por isso que se em algum momento desse ano Deus mudar o teu caminho, se preocupa não. Ali tinha alguma pedra que você ia tropeçar, que você não ia ver, que você ia cair. Se em algum momento Deus fazer alguma coisa na tua vida que você não entender, dá glória a Deus mesmo assim, porque com certeza Deus já está te livrando de alguma situação. Quantos foram abençoados aqui nessa manhã? Diga amém. Amém. Eu espero que essa palavra te persiga durante esse ano que se aproxima. Eu espero em Deus que nos momentos que você sentir medo, e você vai sentir medo esse ano, porque você é de carne e osso como eu, que você possa lembrar que seremos um Deus poderoso, um Deus que tem misericórdia, é um Deus que pega as nossas dores e coloca pertinho do coração dele. Ele sabe o que nós sentimos. Eu preciso orar por você nesta manhã. Vamos ficar.